Análise de Maurício Barbieri. A partir de agora a gente vai trazer as informações que você precisa saber sobre Maurício Barbieri, pontos positivos, pontos negativos, aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que deu muito errado, aquilo que deu muito certo, o que é que ele precisa para que sua equipe jogue bem, enfim, a gente vai falar também sobre o seu estilo de jogo, como a sua equipe gosta de fazer as saídas de bola, marcação, enfim, tudo que você precisa saber sobre o Maurício Barbieri, próximo técnico, provável técnico do Vasco da Gama, você vai saber a partir de agora no nosso comentário vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, muito obrigado. Pra você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. E olha, vou logo dizendo, eu preparei essa análise do Barbieri no último sábado, este domingo também, a gente assistiu bastante jogos do Barbieri ainda no Flamengo, jogos do Barbieri pela equipe do Red Bull, e eu consegui extrair o máximo para trazer para vocês as informações necessárias que você precisa para você tirar sua conclusão. É um bom técnico? Não é um bom técnico? Tem boas ideias? Não tem? A gente vai falar para vocês a partir de agora. Então vamos falar de Maurício Barbieri, que da mesma forma do Zé Ricardo, né, começou sendo um auxiliar e aí após uma demissão assumiu a equipe do Flamengo, foi para uma Libertadores, teve essa grande missão. E ele tinha dois trunfos lá, né? Que era o Vinícius Júnior chegando, né? Everton Ribeiro já era jogador da equipe do Flamengo. Tinha o Lucas Paquetá. Tem o Jean Lucas, que é um baita jogador que está hoje encostado na França. Enfim, era esse o time dele quando ele jogava, quando ele estava no Flamengo. Chegou a fazer algumas boas campanhas, mas depois, pela pressão muito forte, a diretoria acabou tirando o Barbieri. Mas falar sobre Barbieri é destacar duas coisas importantes. Primeiro, pressão na saída de bola. Ele faz isso, gosta de fazer isso, né? Quando perde a bola, ele gosta de fazer uma pressão mais rápida ali. Mas é uma equipe que também, quando a pressão não surte efeito, eles baixam um pouquinho a linha e vêm para o bloco médio. Isso é algo que é característico das equipes do Barbieri. E aí, o seu 4-2-3-1, o seu 4-3-3 se transforma no 4-4-2. E aí, o seu atacante, juntamente com o seu meia de articulação, começam a fazer ali o balanço, né? Ali na frente, marcando o portador da bola, fazendo aquele vai e vem ali, para que seja feita a primeira marcação. E os pontas descem a linha, se juntam aos homens de meio de campo e fazem uma marcação em bloco médio. Essa é característica do Barbieri. Outra característica é que ele é adepto do jogo posicional. Jogo posicional, que é um dos pilares do Barbieri. E eu vou dizendo uma coisa que também nosso amigo Scout Vasco trouxe essa informação também. A gente vai observando que a 77 tem a ideia de jogo posicional no Vasco. O William Batista é o treinador do Sub-20, trabalha com isso. Já vem um trabalho aí também com o Barbieri, que provavelmente deve ser confirmado no Vasco. Então essas são as ideias dele. O Jardine também utilizava um pouquinho dessa fonte aí do jogo posicional. Mas como ele inicia as jogadas? Como é a saída de bola dessa equipe? E a gente vai mostrar na sua tela. Ele utiliza 3 formas de saída de bola, né? Isso aí é algo que varia muito no Barbieri. Primeiro, o Barbieri gosta de fazer essa saída 3+1 ou 3+2. O que é isso, Léo? 3+1 ou 3+2. Geralmente, ou o seu volante ou o seu lateral baixa ali na linha, faz a saída juntamente com os zagueiros. E aí o que acontece? 2 meias, né? O primeiro volante ou o segundo meia ou um ponta, fica atrás das costas da linha de marcação. Para quê? Para dar aos portadores da bola, ao cara que vai fazer a saída, a opção para essa saída de bola, como está passando aí na sua tela. Ou no 4+1. Ele faz aí o que é 4+1? A linha de zaga, né? Os dois laterais com os 2 zagueiros e o volante nas costas da linha de marcação para fazer uma saída de bola. Até porque era um jogo posicional, eles gostam muito disso, é uma equipe que roda um pouquinho mais a bola, busca preencher um pouquinho mais os espaços. Enfim, essa é a ideia de saída de bola do Barbieri. Outra questão na fase defensiva, como a gente está falando aqui, ele gosta de utilizar a sua equipe, né? Sua equipe se posiciona num bloco médio. Após a pressão não surtindo efeito, a sua equipe baixa, como eu falei, o seu atacante e o seu meia de ligação fazem a primeira pressão ali na frente, a equipe baixa,
os pontas vêm para a linha de meio de campo e aí formam um 4-4-2 defensivo num bloco médio. É a ideia do Barbieri. Mas e aí? Quais são os pontos negativos do Barbieri? Quais são as características que o Barbieri, para mim, deixa a desejar? Primeiro, o time do Barbieri tem uma pressão, isso aconteceu muito no Red Bull, no Flamengo nem tanto, porque não tinha essa característica com jogadores que fizessem essa pressão um pouquinho mais alta, mas que tentava fazer um pouquinho, principalmente na equipe do Red Bull, com jogadores mais rápidos, os pontas, quando tinha o Claudinho, como tinha o próprio Arthur, essa pressão na saída de bola, fazer com que forçar o erro do time adversário, tinha uma boa característica disso. Mas quando essa pressão não surtia efeito, como aconteceu agora em 2022, o seu meio sentiu muita falta do seu principal volante, que era o Raul. Com isso, deixava bastante espaços e a partir do momento que deixava espaço, a sua zaga ficava um pouquinho mais exposta e aí a sua equipe sofria gols. Outro problema era o Cleiton no gol, né? Eu não gosto muito de estar fazendo essa crítica aos jogadores, mas o Cleiton deixava a desejar muito no gol do Barbieri. Outra questão também que me preocupa no jogo do Barbieri é contra equipes fechadas, contra equipes que têm um pouquinho de estilo reativo. Por quê? Porque a equipe do Barbieri ela precisa muito para quebrar essas defesas fortes, um jogador que tem essa característica do fator improviso, o jogador que vai pro drible. Ele tinha isso com o Arthur, tinha isso com o Claudinho, mas quando ele perde algum desses jogadores, ele perde essa característica, porque a equipe se fecha um pouquinho, a equipe roda um pouquinho a bola, não consegue entrar na área adversária e acaba tendo dificuldades. Então isso é algo que ele precisa bastante. Jogadores especiais, jogadores que conseguem o drible, que tem um fator de um bom passe, o cara que tem um passe quebra-linhas ali, que consegue encontrar o adversário, então o seu companheiro. Então ele precisa disso, o fator improviso quando está jogando contra adversários mais fechados. Essa característica que aconteceu no Red Bull, essa característica que também que ele encontrou um pouquinho no Flamengo, ele tem essa dificuldade. Então ele precisa de jogadores que tenham essa característica, quebra-linhas, faz o drible, busca um passe, ele precisa disso. Outra característica bastante importante do Barbieri é ter um 9 que faça a sua função da melhor forma. E aí nisso se encaixaria um Pedro Raul, mas ele tinha um Ítalo na sua época do Red Bull, foi o cara que mais fez gols, o jogador era um dos principais pilares e que fazia muito na equipe do Red Bull. Ele precisa desse 9, mas é um 9 também que vem para buscar a bola, não é um 9 que fica somente ali preso entre os zagueiros, um 9 que movimenta também. Então isso é uma característica dele, um 9 que sabe pelo menos fazer um pivô, que dá um 2 e consegue sair, atrair a zaga para abrir espaços até, ele consegue isso. Em dado momento o Ítalo fez uma função parecida no Red Bull Bragantino. Outra coisa que ele precisa bastante é que seus pontas ataquem bastante a profundidade. Essa é uma característica do jogo do Barbieri. Pontas que atacam profundidade, laterais que avançam, laterais que apoiam. Uma boa característica que a gente pode utilizar é o Luan Cândido. O Luan Cândido, por diversas vezes, caía no meio. E aí o que acontece? Ele virava um homem que dava uma opção. Por isso o Luan Cândido tinha tantos chutes a gol e por isso o Luan Cândido tinha tantos gols no Brasileirão. Por quê? Porque ele era o fator surpresa. Era o cara que conseguia fazer a construção, um lateral mais construtor, mas que também conseguia abrir espaços, fazer com que sua equipe tivesse uma opção a mais. Isso é uma característica, ele precisa desses laterais que têm esse entendimento de jogo. O Aderlan também tentava fazer isso, mas era mais um apoio de chegar à linha de fundo e tal, mas era um cara que ficava um pouquinho mais preso. Outra questão bastante especial dos times do Barbieri são os seus zagueiros. O Léo Ortiz é um cara que faz muito bem essa construção, tem um passe longo muito bom. Ele tinha isso com o Fabrício Bruno, mas aí a saída do Fabrício Bruno faz com que ele perca essas características. O próprio Natan é um jogador que também tem essa característica, um jogador que sabe construir com os pés. Tem uma bola longa, tem um bom passe, tem um passe entre linhas. Então seus zagueiros são todos zagueiros que se caracterizam por isso. Zagueiros que conseguem fazer essa saída de bola, conseguem achar um passe entre linhas, um passe em longa distância. Então é uma boa característica dele. E também um goleiro que sabe utilizar os pés e saiba sair jogando. Ele tem essa característica. O Cleiton por diversas vezes faziam isso, mas é como eu já disse, o Cleiton não era um parâmetro que para mim acabava prejudicando mais a equipe do que ajudando a equipe do Barbieri. E aí eu venho com minha opinião. Léo, você acha que o Barbieri é o melhor técnico para o Vasco? Minha opinião, não era o meu preferido, não era o técnico que estava nas minhas listas, vocês me acompanham bastante, sabem disso, e não é o cara que eu contrataria para o Vasco. Tendo em vista
que a 77 parece querer um jogo posicional, ele se encaixa. Tendo em vista que é um cara que trabalhou com a SAF no Bragantino, também se encaixa. Mas eu buscaria outra opção. Mas não quer dizer também que é um desastre, que o Vasco contratou um técnico ruim. Não, é um cara que tem boas ideias, é inteligente, só me preocupa isso, essa variação que às vezes falta no seu time, nessa variação de jogo, essa forma de, às vezes, buscar um fator improviso, de mudar o seu estilo de jogo para que possa vencer equipes que o jogo posicional não te proporciona. Então é isso que eu acho que me preocupa um pouquinho no Barbieri. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Se gostou, compartilha bastante com os amigos e também deixa a sua opinião aqui. Até a próxima. Valeu!